Bueno, buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo diálogo educador, al Diversidade cual hemos llamado el rol de las ciudades nós chamamos educadoras o papel en das la cidades promoción de la diversidad educadoras y no, del na respeto participação que intercultural. tem no Con la respeito idea, como ya intercultural, conoce com a quienes ya han ideia, como participado en já otros diálogos, conhecem, de quem já participou de intercambiar, outros diálogos, de trocar, visibilizar experiencias visibilizar até educadoras, en experiências este caso de la educadoras, ciudad de neste León, caso da la ciudad de cidade de México, Leão, la ciudad no de Mauá, México, Brasil, y la cidade de ciudad de Mauá, no Montevideo, Brasil, e a cidade de Uruguay. Montevideo, no En primer Uruguai. lugar, y como Uruguai. siempre, Bom, em recordarles primeiro lugar, que queremos este lembrar que diálogo cuenta con este diálogo interpretación tem simultánea, a interpretação español-portugués. simultânea, português e espanhol. Ustedes van al mundito que se Vocês encuentra podem ver na tela o abajo mundo, generalmente de la pantalla, na y ahí parte de pueden baixo da elegir tela, el podem idioma en el escolher cual a quieren língua português ou escuchar espanhol para ouvir esta presentación. esse diálogo e essas También les apresentações. pedimos que en lo posible estén con las cámaras Também, se prendidas puderem, y los coloquem as micrófonos apagados câmeras para para que a gente que possa tengamos ver todo un mundo e buen tenha os desarrollo del encuentro. microfones não El preámbulo ligados de para nuestra poder ter Carta um de bom Ciudades encontro. O Educadoras preâmbulo da nossa afirma Carta la de Cidades importancia de Educadoras promover el afirma a equilibrio y importância la de promover armonía o entre equilíbrio e a identidad y harmonia diversidad, entre teniendo en diversidade, cuenta las aportaciones de levando em las comunidades que lo considerações as integran y el comunidades que derecho integram de todas esse las personas povo que en e ella o direito conviven de a todas as sentirse pessoas que reconocidas convivem desde su para propia se identidad sentirem cultural. reconhecidas desde Es sua por própria ello que se identidade exige cultural. É combatir por el isso que racismo y toda forma de exigimos exclusión. combater o El racismo e desafío qualquer forma de actual es exclusão. O reconocer el desafio atual é derecho a las reconhecer o direito singularidades às sin con ello singularidades, poner en peligro sem com la isso construcción de lo colocar em común. perigo a En construção este de marco um povo y en comum. el Neste sentido de lo que marco, expresa neste contexto e no sentido nuestra do que carta, é le vamos expresso a pela dar Carta, la vamos bienvenida a dar as Marcela boas-vindas à Valdata, Marcela nuestra Maldata, que é a moderadora nossa, y dinamizadora de que este vai diálogo. moderar e vai Marcela es antropóloga, articular esse diálogo. docente, Ela é es antropóloga e directora de la Escuela de professora e Gestión Cultural de la diretora Facultad da de Escola de Humanidades Gestão y Artes de la Cultural da Universidad Faculdade Nacional de Rosario, Humanidades e Artes da Argentina. Universidade Nacional de Es Rosário, na directora de Argentina. Pueblos Ela é Originarios en la diretora da Municipalidad de Secretaria de Rosario, Povos también Originários de na Argentina. Municipalidade, Y na Marcela Prefeitura de cuenta con Rosário. una A amplia Marcela tem trayectoria a uma nivel ampla académico trajetória em y nível también en el acadêmico, ámbito de em la nível gestión também pública en la da temática que gestão vamos pública, a com a desarrollar temática hoy. que nós vamos Así que la voy desenvolver a dejar hoje. con ella Eu vou dar a y palavra, passar a palavra que para ela, tengamos un encuentro e eu desejo que tenhamos um más que encontro interesante. interessante com todos Gracias. vocês. Bueno, buenos días a todos y a Bom dia a todas. todos e a todas. Agradecemos la Agradeço presencia de los muito a representantes de las presença dos ciudades que han mencionado representantes aquí das mi cidades compañera. que aqui a minha colega Agradecemos a Miguel comentou. Ángel Mosquera, Agradeço que no a se Miguel encuentra Ángel Bosques presente, Vera, que não está que es el presente aqui, director general mas de que é o Desarrollo diretor-geral Social de y Desenvolvimento está en su Social e representación y está acompañando, ya le comentó trabalhando Isabela e está Pimentel, acompanhando. enlace de atención a pueblos E indígenas en la ele faz misma a dirección atenção mencionada de León, a povoados e Guanajuato, indígenas em Guanajuato, no a México. Silvia Monice Também Buiamoni, agradeço a Silvia Muniz participante Samumi, del Grupo que Mauá, participa de la do Ciudad grupo Educadora, Mauá, de socióloga Cidades Educadoras. Ela é indígena y socióloga líder del pueblo indígena e Guayana líder do Muirapuri, povo Mauá, Brasil, y Guaxana, nos em Mauá, acompaña también Brasil. E também Antonio acompanha Coelho, Antônio de la misma Coelho, ciudad. da cidade, mesma cidade. Noelia Ojeda y Estefanía Noélia Ojeda e Buscacha, Stefania secretaria Buscaccia, de Equidad secretária de Étnico-Racial y Poblaciones Identidade Migrantes Étnico-Racial de e Montevideo, Populações Uruguay. A Migrantes de todos Montevideo, Uruguai. agradecemos A todos mucho su agradecemos muito a presencia y presença e a este momento de participação diálogo y e de esse momento de intercambio diálogo e de de nuestras troca queridas das ciudades nossas educadoras. cidades queridas, Me educadoras. voy a tomar unos minutos para hacer Vou algunos aproveitar os minutos comentarios para en fazer alguns función en parte comentários de lo que nos sobre o que atraviesa en nuestra está ciudad y también acontecendo como na nossa profesión. cidade, como aí na Quiero nossa compartir con profissão. ustedes, Quero compartilhar en com primer vocês, lugar, em primeiro una lugar, cita del antropólogo uma francés citação da antropóloga Claude francesa Lévi-Strauss, que Claude dice lo Lévi-Strauss, siguiente: que diz o seguinte: debemos preguntarnos
devemos nos consiste la perguntar em que diversidad consiste a cultural, diversidade aún cultural, a riesgo de ver en los ainda com o prejuicios risco racistas de ir nos preconceitos desarraigados en su racistas base biológica, que não estão arraigados na sua rehacerse base en un nuevo biológica e terreno. Esto fue comecem escrito a en estar em um novo terreno. Isso foi 1952. escrito em La 1958. historia mundial A ha história estado mundial cargada de acciones recebe que han carregada de sembrado ações inequidades que a lo largo colocaram y e ancho de los começaram continentes, a ya termos sea por inequidades el em todo o color, continente, ou por la seja, pela cor, geografía, pela por los geografia, territorios, pelos por la dominación territórios, pela imperial, por dominação la búsqueda de la imperial, perfección, pela busca da por principios perfeição, morales, y por podríamos princípios seguir morais, e enunciando poderíamos diferentes causales comentar outras infinitas. causas infinitas Todas y dessas cada una de las desigualdades, razones todas esgrimidas e para cada uma ejecutar das las razões atrocidades que planificadas en su foram, gran das medida por los atrocidades que estados, foram planejadas han pelos sido en estados, desmedro de la humanidad. foram Y con este término em me prejuízo refiero da nossa tanto a humanidade. Com relaciones esse humanas como ah, a la condición termo, que me nos refiro à permite condição pensar una humana que relación nos de permite armonía entre los pensar uma grupos. relação de harmonia Luego de entre la os grupos Declaración de los humanos. Derechos Depois da Humanos Declaração y dos en Direitos ellos Humanos, derechos e culturales, nisso também os direitos parecieron dar culturais, un halo de aliento ah, al cese de deram estas um prácticas. pouco de um ar, Sin novo ar embargo, às tal nossas como dice práticas el de direitos autor, humanos, las mas, como diz violencias, também o las autor, as violências, as discriminaciones parecen discriminações parecem permanentemente continuar rehacerse en un e nuevo se terreno. refazer em novos Podemos terrenos. pensarlas hoy Podemos desde pensar nuevas também hoje desde novas colonialidades que es necesario colonialidades visualizar que para poder teremos que disuadir visualizar y que para muchas poder veces trabalhar los nisso pueblos e que se muitas someten vezes por os sus propias povos necesidades sometem-se a prácticas pelas de suas próprias segregación, de necessidades a desigualdades, práticas de segregação, de alianzas desigualdades, espurias que los de vuelve a alianças ubicar que não são en un lugar boas de e que nos inferioridad. localizam em Los lugares de derechos culturales inferioridade. hoy son muy poco Os reconocidos y me direitos atrevería a decir que se ha são pouco vuelto a reconhecidos. concepciones Poderia etnocéntricas dizer também que voltamos a que, para concepções tomar un ejemplo etnocêntricas solo, voy a e, para graficar termos um aquí só presentes exemplo, docentes vou de lengua en la Escuela de graficar Lenguas, aqui que temos un também ejemplo docentes aí, professores que da es la Escola de importancia Línguas, otorgada que é a a las lenguas. importância Y outorgada às agradezco esta línguas, e doble agradeço essa dupla traducción, tradução que temos denostando português e las lenguas espanhol, originarias por las porque o lenguas que se europeas en su fazem mayoría. é não priorizar as línguas Recientemente, nuestra originárias. universidad, la Ah, Universidad Muito Nacional de recentemente, Rosario, a ha Universidade Nacional de reconocido e Rosário incorporado a las reconheceu e lenguas de incorporou as nuestros línguas pueblos, dos Ho, nossos Moscoit, povoados, Guaraní y como Quechua, en un Guarani, plano de Quechua, num igualdad plano de en la enseñanza igualdade y el no dictado, ensino como e se hace con na las maneira de lenguas ministrar, europeas. como se fazem com as línguas Además, se han europeias. incorporado al cuerpo Também de foram traductores de la incorporados no corpo de universidad tradutores da a hablantes de las universidade lenguas originarias. falantes das línguas Aún originais. así, la Ainda imposición de los assim, idiomas en a las imposição currículas das de la educación superior línguas nos planos de siguen estudo teniendo como das obligatorias universidades a las continuam lenguas tendo como europeas obrigatórias y as como línguas opcional europeias las e como originarias, nuevas opção as formas línguas con viejas originárias. São prácticas. novas Por formas otro com velhas lado, y en práticas. relación Por a outro poder lado, pensar los em colectivos relação a poder sociales pensar os como coletivos formas de em resistencia a torno estas de inequidades, resistências a essas parecen inequidades, reproducirse en algunos parece se sentidos estas reproduzirem em alguns mismas sentidos essas segregaciones y novas dificultades. segregações e dificuldades. Percibo cierta imposibilidad de Vejo pensar certa a ese impossibilidade otro de como pensar o semejante, outro como sino que ese semelhante, otro es senão que esse concebido outro como é un diferente con percebido el como cual diferente, genero com o qual disputas y ejerzo gera o poder. conflito e En este, exerce o en este poder. sentido, Neste considero sentido, fundamental que el considero rol de las políticas fundamental o papel públicas das pueda ser políticas públicas planificado que possam para ser otorgar igualdad de planejadas para otorgar oportunidades y de acceso a la igualdade justicia, de a la salud, a oportunidade la de acesso à alimentación, justiça, al à saúde, à trabajo y a alimentação, la ao educación, trabalho e à pero que educação, fundamentalmente mas que permita principalmente permita revitalizar y revitalizar, valorar las diferencias valorizar culturales, as diferenças que aún culturais en la e diversidad ainda nos na permita ver diversidade a ese permitam otro ver como o semejante outro con los como mismos semelhante derechos, com os mesmos ya que no direitos, debemos já que alejarnos del não conjunto devemos de nos sistemas simbólicos afastar dos que sistemas mantenemos como simbólicos humanos que mantemos como pertenecientes a un humanos conjunto que social pertencemos a um determinado conjunto y social ubica determinado este conjunto e social y estos localizar o derechos conjunto en social un e esses primer direitos término em que es primeiro nuestra propia termo, identidad.
sin que é a nossa marginación, própria sin identidade, sem hostigamiento, sin imaginação, sem sometimiento. hostigamento, Les sem someter o agradezco outro. haberme escuchado y Agradeço vamos muito ahora a sí ter me a dar ouvido, essa lugar a la apresentação que eu presentación fiz. de las Vamos agora experiencias passar a palavra às y les vamos a apresentações das recordar que para este cidades. primer bloque Lembro que tienen para esse 10 primeiro bloco minutos. tem 10 minutos. Luego volveremos con un segundo Depois vamos bloque. Esa voltar va a a um ser nuestra segundo bloco. metodología Essa de vai ser, trabajo. vai Yo ser a voy a nossa ser un poco metodologia de liviana, trabalho. Eu controlándolos vou y fazer haciéndoles señas para que muito, vayan vou fazer sinais para recortando cuando queden 5 quando minutos. não Mi tenha mais manito tempo, a se minha mão elevará. vai Si vai quieren, aparecer. Essa comenzamos vai ser a minha maneira de invitando marcar a o tempo. Guadalupe, Começamos Janet Guadalupe, Lupita, Jané Guadalupe, allí en su Lupita, pantalla. Enlace de para que atención a comece. pueblos indígenas. Te escuchamos. Te Gracias. ouvimos. Muteada. Muito obrigada. Sí, muchísimas gracias. Un momentito, Muitíssimo déjenme obrigada. por Só aquí minuto compartir la pantalla. que eu quero compartilhar a tela com vocês. Sí, la pueden ver, ¿verdad? Conseguem ver da cidade, da minha cidade? Muito bem, obrigado. Me escucho bien y todo, ¿verdad? Excelente. Está me ouvindo Muy bem? bien, muchas gracias. Obrigada. Bueno, pues Muito primero obrigada. agradecerles el espacio, agradecerles la Primeiro, eu quero invitación agradecer o convite considerarnos que me aquí en este fizeram por diálogo. considerar nesse A diálogo. nombre de A mi nossa fala é titular, el importante. licenciado Miguel Ángel Em Bosque nome Vera, de director general Bosque de Vera, Educación o Federal aquí del diretor-geral municipio de León, do y presidente del Consejo nossa prefeitura e Consultivo Indígena del municipio de presidente León, do les manda un cordial saludo Conselho y agradece también Consultivo de Leão. Ele pues, também el espacio agradece. brindado, ¿no? Bueno, yo les voy a Agradeço o platicar un espaço. poquito del Eu Consejo vou Consultivo falar Indígena sobre o del municipio Conselho de León, Consultivo Guanajuato. Indígena de Es Leão, la Guanajuato. política pública É a de política aquí del municipio de pública León daqui, en da cuanto a la nossa atención de prefeitura, pueblos sobre a originarios y atenção aos pueblos povoados indígenas y originários, migrantes aquí en la ciudad. indígenas e migrantes na Es cidade. importante que les platique un poquito Importante primero del que contexto eu en falo el um pouco que do nos contexto encontramos em que aquí nós en la ciudad. estamos na Bueno, sin nossa lugar a cidade. dudas, León es un Sem ícono de dúvida, Leão é desarrollo um ícone de económico, desenvolvimento econômico em tanto nível a nivel estatal como a nivel nacional. do Estado, mas também em nível En nacional. el estado de Guanajuato No estado de existen Guanajuato existem 25.976 pessoas, en hogares habitantes, indígenas. Lo que les em comentaba lares primero del indígenas. contexto de la ciudad O que falava es que sobre o contexto da cidade es é que es un ícono pues de desarrollo é um ícone económico de y ello, desenvolvimento bueno, pues econômico conlleva e ser un isso área de também atracción para el faz com turismo que y el seja uma atração establecimiento para o de un turismo e nuevo para o lugar de estabelecimento residencia de um para otras novo personas, espaço de de lo cual pues los residência. pueblos indígenas no son Ah, ajenos. Então, En el estado de Guanajuato es donde se no encuentra estado de establecida la Guanajuato, mayor población de onde origen está indígena, a maior bien porque han emigrado de otras população entidades del país de hacia esta ciudad indígenas, para encontrar porque mejores vieram oportunidades de para empleo encontrar y de melhores ingreso, oportunidades de emprego e de respectivamente. Quienes trabajan en diferentes perspectivas de sectores, vida, trabalham em principalmente diferentes en la setores, construcción, principalmente na los construção servicios, el dos comercio serviços, y esta no última comércio siendo la actividad e más dessa visible en última la atividade capital del mais municipio, visível na donde capital, se dedican a la venta de onde se artesanías y otros dedicam à productos venda de elaborados artesanato e a outros mano, ¿no? produtos que são La mayor parte feitos se de asientan maneira en el artesanal. municipio de León. A Bueno, maior ya parte les está comento un na poquito prefeitura del de contexto de León. Guanajuato. Vou falar sobre Es o contexto de estadística de Guanajuato, é 25.976 estatística personas. de Y el 25 estado de mil, mais de Guanajuato, 25 en mil la ciudad de pessoas. León, es donde se No estado de asientan Guanajuato, na cidade de pues, Leão, la é mayor onde cantidad de estão a personas, ¿no? maior Con quantidade de pessoas, com 7.043 personas, lo que representa un 7.043 pessoas, que 27.11% representam del estado, 27 ¿no? pessoas. De ahí le siguen pues diferentes ciudades, como es Isso vai San Luis para de la outras cidades Paz, também, Celaya, como São Tierra Luís da Blanca Paz, y Celaya, Terra algunas Branca otras. e algumas outras cidades. Esta es una O que vocês podem ver aqui, estadística de la población de a 3 años y más, estatística da hablante população, de las 10 principales das lenguas indígenas que 10 principais se línguas encuentran aquí a indígenas que continuación. estão Se las aqui, voy que podem aquí ver. a Eu decir, igual pues están posso presentadas dizer, para que ustedes las mas ubiquen, estão pero principalmente en la ciudad de León se aqui encuentran podem ver diferentes lenguas, o povo de la cultura línguas, náhuatl, la a cultura cultura mazatlán, náhuatl, la cultura la cultura mixé, la cultura mixteca, huasteca, a cultura huasteca, zapoteca, otomí, maya, zapoteca, Massawa maia, y purépecha. e Son Massawa e las Purepecha. culturas que se encuentran aquí São as presentes culturas que estão aqui en el presentes municipio. na nossa prefeitura, A no nosso continuación, município. esta es una evolución de la Na población tela vão indígena poder del ver municipio a de León, Guanajuato. Obviamente, evolução pues da en el cultura transcurso indígena, a de los população años, pues no, indígena em Leão, Guanajuato, no ao se ha longo dos mantenido un índice, anos. sino que ha incrementado Não la población tivemos de personas indígenas aquí o en el crescimento da municipio y pues aquí população pueden indígena ya no município. visualizar un Podem poco ver más aqui, visualizar en una muito línea bem del isso, tiempo, cómo ha na linha do aumentado tempo, desde esta 95 até estadística. 2020.
Bueno, pues ahora sí. ¿En qué consiste este Em Consejo que, de Consultivo que trata, Indígena? ¿Qué es lo que que se trata o hace? Conselho Bien, Consultivo esto Indígena, es o que faz? Eu principalmente vou comentar um pouco en atención a em, esta eh, inclusión de la em participación atenção à indígena. inclusão da Se crea este participação Consejo indígena, Consultivo cria-se o como Conselho un órgano de Consultivo como um consulta órgão e de consulta instrumentación para la e política instrumentação para a municipal. política En municipal. el año Em 2011 es donde se 2011, crea este a consejo, el Prefeitura de Leão Ayuntamiento de León lo aprovou aprueba o y se regulamento do establece el Conselho reglamento Consultivo del e Consejo estabelece Consultivo esse Indígena del municipio regulamento como un órgano como colegiado y um auxiliar de la órgão administración pública municipal. colegiado Es decir, que vai este auxiliar consejo tiene carácter a permanente y es de prefeitura, tem asesoría y caráter consulta permanente e técnica, o é de sea, está assessoria e reconocido consulta a técnica. nivel É municipal como reconhecido em nível consejo municipal como um de asesoría y conselho consulta técnica. de assessoramento, de assessoria. A continuación, les presento un poquito Nessa de tela, las agora vou atribuciones que se apresentar as establecen en este atribuições reglamento. que são No quise estabelecidas no modificarlo mucho regulamento. Eu porque, não bueno, quis pues modificar muito, una porque é um normativa, es una ley, documento, é como uma lo mencioné, normativa, uma pero bueno, les lei. platico yo como a grandes rasgos Eu vou cuáles son dizer um pouco las quais são atribuciones, as los fines y los atribuições principales sim, objetivos e de os este consejo, ¿no? principais Que objetivos desse principalmente pues es conselho, que coadyuvar con el análisis principalmente y é propuestas coadjuvar concretas com a y en el análise e desarrollo y propostas actualización del concretas no diagnóstico estudo e sobre cuál es la atualização do situación de diagnóstico las de qual a necesidades situação e as principales necessidades que tienen los pueblos indígenas, ¿no? principais dos Esto povos les permite indígenas do município. Isso que sean permite partícipes que en la toma de sejam decisiones respecto a la partícipes, que política pública participem municipal. das políticas Y bueno, pues públicas de esta municipal manera ellos e que dessa los forma escuchamos a través de diferentes mecanismos de possamos participación, como ouvir son mesas de eles trabajo, como através son de las mesas de sesiones de consejo que trabalho, se llevan a sessões cabo do conselho, cada mes para e pues que cada mês aconteça, tener este diálogo y escuchar para todas poder ter o puntos de diálogo todos, e ¿no? uma escuta ativa Otro com de eles los objetivos e es elas. proponer al Outro dos municipio objetivos planes, é proyectos, propor à programas, adecuaciones a los prefeitura existentes con el programas, objetivo de aos que já impulsar el existem, desarrollo para social, impulsar o el desarrollo desenvolvimento económico, social e o cultural de los pueblos desenvolvimento indígenas, cultural e así como econômico dos aquellas povoados tendentes al indígenas, reconocimiento, como a la também o protección y el reconhecimento fomento da de sus proteção creencias, e lenguas, usos y a costumbres respeito y das pues sus formas de crenças e organización. costumes e as formas de Es muy organização e importante vida. el ser Isso é muito conscientes importante, nosotros ser conscientes como nós autoridades de que próprios, como cada pueblo, autoridade, cada cultura que cada es povo diferente, ¿no? e cultura Cada é uno de ellos se diferente, organizan de manera cada um diferente. deles Y bueno, se ya como organiza que de más maneira adelante sí les diferente platicaré e esto en el depois tema vou de conversar las um pouco sobre reflexiones, isso pero sí es muy nas valioso, creo que reflexões, rescatar mas é esta muito parte, ¿no? valioso De poder resgatar primero essa entenderlos para poder questão. transmitirles Primeiro de temos que forma más conhecê-los e entendê-los, focalizada. para depois ter uma atenção Otra de mais las acciones pertinente e es focalizada. coadyuvar con el ayuntamiento y pues diferentes dependencias y Depois, entidades outra é municipales coadjuvar en la com promoción del a respeto y la prefeitura e outras participación dependências, outras para áreas lograr una da composición prefeitura multicultural. para uma Básicamente, composição dentro de este multicultural. consejo Nesse se incluyen conselho, varias dependencias incluem-se municipales, várias como es el dependências Instituto Cultural de áreas, León, como é como o es Instituto Cultural de el Leão, sistema como o integral para la Sistema familia, en donde Integral también para a de esta Família. manera nos vinculamos Dessa con estas forma, dependencias pues, para vinculamos-nos brindarles com una essas mejor atención, ¿no? Tanto áreas para a ellos sobre termos uma melhor economía, atenção, também com a área de consumo, economia, diferentes consumo, asociaciones civiles, diferentes como associações por civis, mencionarles ahorita algunas, es la por dizer Asociación algumas, como a Centro de Desarrollo Indígena Associação de Loyola, la Asociación Desenvolvimento para el Desarrollo de Indígena Personas y Comunidades Loyola, Indígenas, son eh, algunas e que les puedo mencionar. Y outras bueno, pues aquí áreas el que objetivo posso es dar como trabajar de manera exemplo. O transversal nosso para objetivo é poder trabalhar de discutir maneira alguna mejor transversal atención. para Otra um de las melhor Quedan 3 atendimento. minutos. Sí, muy Tem bien. 3 minutos, mas estou muito bem. Bueno, es lo que les puedo platicar un poquito en cuanto a Isso los sobre objetivos. os objetivos que tem A o continuación Conselho. les presento algunas Aqui imágenes vou que con apresentar algumas mucho imagens gusto y mucha que emoción tenho poder muito prazer e muita presentarles por emoção aquí. em Sin duda apresentar por alguna, aqui. ya como les comentaba, pues estos son Sem los dúvida, objetivos de este esses são consejo, os pero pues objetivos también desse conselho, es mas como também importante platicarles que é importante para nosotros como nós que municipio podemos possamos aportarles más mostrar que a o los pueblos que indígenas, a los a pueblos originarios, prefeitura o que quer pues es mostrar apoyarles para en os la povoados comercialización de sus originários productos, é pues apoyarles ajudar en a estos comercialização do que espacios de eles venta y produzem, participación para ellos. e Entonces, ajudar nos nosotros, espaços de venda. como E Dirección nós, General de Desarrollo então, como Sociosocial, direção los de hemos apoyado para desenvolvimento que social, comercialicen nós sus productos en apoiamos para diferentes que eles puntos possam de venta comercializar os específicos de produtos la em ciudad, por diferentes ejemplo, pontos de en el venda na zoológico, cidade, no en Parque Zoológico de León, León, en la Casa de la na Cultura, en el Casa Instituto da Cultural. Y Cultura, bueno, no pues Instituto estos Cultural. espacios son como los mayores Esses espaços são os centros de maiores afluencia de gente. Y espaços pues es importante como onde há rescatar pessoas, né? Aos esta finais de parte. semana, por Algunas exemplo. de las artesanías que ellos venden Algumas son dos artesanatos bonecas que de eles bebé, son vendem hamacas, son são pulseras de bonecas, hilo, son la verdad es que e muchas questões que cosas eles fazem com para diferentes productos para
produtos e processos para cozinhar, La verdad es que es súper interesante todo lo que pueden brinquedos e comercializar. artesanatos, que são todos muito Por aquí interessantes e que eles les presento comercializam. estas imágenes Também vou que este apresentar pasado 9 de essas agosto se llevó a imagens cabo el Día que, Internacional de los 9 Pueblos de Indígenas agosto y pues realizamos con passado, ellos que é un o Dia evento Internacional dos de Povos Indígenas, reconocimiento, ¿no? fizemos En um el que evento de tuvieron la oportunidad de reconhecimento, participar, onde de tiveram a comentarnos sus oportunidade de experiencias y participar sobre e todo de falar sobre as reconocer este día, que es súper experiências, importante e para também ellos. por Aquí reconhecer están o algunas de dia, las que é culturas que importante para eles. participaron, la Aqui cultura estão náhuatl, algumas das la cultura culturas que otomí, la cultura participaram: mazahua, la Náhuatl, cultura Otomi, mixteco, Massawa, wixárika Mixteco, y triqui. Son algunas Uijarika de las e culturas Triqui. que pudieron participar. Foram algumas das Y bueno, ya para culturas ir que cerrando participaram do con esta evento. participación, E para les comento fechar que com uno esse momento, esse los primeiro objetivos momento, principales a largo um plazo dos es poder presentar una objetivos em longo iniciativa prazo é nuevamente de este apresentar uma reglamento del iniciativa Consejo de desse Pueblos Indígenas, porque ahora regulamento lo que queremos dos hacer povoados indígenas. Agora, o que es queremos poder fazer é poder cambiar este reglamento y que uno de mudar o los ciudadanos, regulamento, que uno de um los dos integrantes a las cidadãos, um diferentes dos culturas de los integrantes às pueblos indígenas, diferentes sea quien presida este consejo, ¿no? seja Y quem es un órgano muy esteja à importante porque frente desse por primera órgão. vez se va a poder É llevar um a cabo, órgão ¿no? Entonces, es importante, una de porque é a primeira vez las que isso vai acciones en cuanto a acontecer. mejora Uma das regulatoria. Y ações bueno, pues algunas da cositas que melhoria incluir da nuevas culturas y regulamentação, pues também diferentes incluir mais expresiones, pero culturas bueno, e esta es como diferentes una ações. de las más Mas essa é relevantes. uma das mais importantes, essa Y bueno, pues a certificação. continuación les dejo como algunas de las Deixo aqui algumas das referencias donde hemos referências consultado la que información. consultamos para fazer essa Y apresentação. pues sería todo de mi parte. Quedo aquí pendiente si hay alguna duda, Aqui si hay alguna fico pregunta. à disposição Muchísimas para gracias. perguntas e comentários. Muitíssimo obrigado. Muchas gracias por tu tiempo perfecto. Ahora vamos a invitar a Silvia Monisen Muiramomi. Agora convidamos a Silvia, do Grupo Mauá, socióloga indígena, que representa o Grupo Guarujá-Yanomami, vai apresentar a experiência do Centro de Saberes, Memórias e de Culturas Indígenas no Parque da Gruta da Santa Luzia, em Mauá. Aue, Yandecoeri, Aue, Bendecueri, Tcheque, Tchê, Silvia Guaianá Miramomi, Yandé Vaeté, Mauá, Yandé, São Paulo, Piguá. Mauá, São Paulo, Piguá. Tchê, Falando em socióloga, línguas Aue, Timboeá, socióloga, Yandecoeri, Aue, Bendecueri, Aue. Mirim, Está Nhen, falando Monguetá, em Yandé línguas Vaeté, ABC. originárias indígenas e que eu não consigo traduzir. Isso. Pemonguetá, Yandecoeri, Iriquabe, Yandecoeri, Mumbeá, Oreaicó, Porante, Emboeá, Aue, Oiandé, Vaeté, Ocari, Coabe, está falando em línguas indígenas e eu não posso fazer a tradução. Yandé, Vaeté, Mauá, Piguá. Agora eu vou traduzir. Saudações a todos e todas. Saudações a todos. Muito grata por estar aqui nesse local, nesse espaço de Agradeço por estar aqui nesse espaço. Sou Silvia Guaianá Muiramomi. Eu queria pedir para colocarem o vídeo, que aí eu vou falando enquanto o vídeo vai passando da apresentação. Isso. Eu sou Silvia Guaianá Muiramomi, povo originário de Mauá, São Paulo. Sou socióloga, educadora popular e coordenadora do movimento Yandé Vaeté ABC. Apresento aqui a nossa experiência em educação sobre história dos povos indígenas no Centro de Saberes e Memórias de Mauá. É uma experiência que nós iniciamos com a participação da cidade educadora de Mauá e que tem mostrado um caminho de educação e interculturalidade entre os vários saberes da nossa sociedade. O Yandé Vaeté é um movimento multiétnico, não está passando, né? É um movimento multiétnico que foi fundado, isso, para o próximo slide. Acho que pode ser isso, que foi fundado em 2020, após um ato público em Santo André, pelo meu povo, Guaianá Muiramomi, povo Pancararu e Pancararé.
O nosso objetivo era visibilizar as populações indígenas, urbanas e periurbanas, lutando por reconhecimentos e políticas públicas. Atuamos em Mauá e região, fortalecendo a identidade étnica e cultural. Nossos direitos, como o direito à memória, aos saberes tradicionais e à autodeclaração, são garantidos pela Convenção 169 da OIT. Para combater o apagamento histórico, trabalhamos pela aplicação efetiva da Lei 11.645. Se puder adiantar o slide. A Lei 11.645, ela é uma lei aqui no Brasil que obriga o ensino da história dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes, afro-brasileiros, nas escolas de primeiro e segundo grau, de nível fundamental e básico e nível médio, né? Porque o que a gente percebeu? Que a desconexão entre biomas, culturas e a natureza tem refletido na sociedade atual no desrespeito ao meio ambiente e, através da educação, procuramos reverter essa fragmentação que foi imposta nesse movimento de apagamento histórico, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela foi alterada por essa Lei 11.645 e tornou o ensino da nossa história indígena obrigatório. Esse conhecimento deve permear todo o currículo escolar, especialmente em artes, literatura e história, e deve trazer as contribuições dos povos indígenas e afro-brasileiros nas áreas social, econômica e política, além da própria história. Nós trabalhamos com vivências com os estudantes e com formação de educadores. Se puder parar um pouquinho nesse slide. Na formação com crianças e estudantes, nós trabalhamos uma faixa etária dos 4 aos 16 anos. E trazemos, dentro das nossas vivências e palestras, lá na Oca de Saberes e Memórias dos Povos Indígenas, 3 pilares básicos. O primeiro pilar vem trabalhando a memória, porque o apagamento faz com que a população, e aqui no ABC são 3.031 indígenas nas 7 cidades, a população vai perdendo a memória da sua identidade étnico-racial. O pilar seguinte, dos saberes tradicionais, nós trabalhamos com oficinas de cerâmica, oficinas de artesanato, sempre trazendo uma tradição, uma história, uma memória dos povos indígenas e desenvolvendo nas crianças esse olhar de observação para a natureza, de manipulação. Então, esses saberes tradicionais, eles são mostrados na prática. E o terceiro pilar, que são os saberes ancestrais de como estar na natureza, como colaborar com a natureza, a gente vem trazendo através da educação ambiental. E aí fazemos trilhas e contamos histórias dos rios. A maioria dos rios ainda possuem nomes indígenas aqui na região e ensinamos a língua tradicional, que aqui na região é o Nhengatu Paulista. Pode passar para a próxima tela. Já na questão da educação das pessoas que trabalham com educação, isso é professores, gestores, estudantes das áreas de humanas e licenciaturas, também trazendo a cosmopercepção dos povos indígenas, a gente trabalha numa faixa etária dos 18 aos 80 anos. Nessa recorte de profissionais da educação, a gente traz toda a questão da legislação brasileira, porque foi através da legislação imposta que nós perdemos todo o direito à identidade, e foi a partir da legislação da Constituição de 1988 e da Convenção 169 que nós passamos a recuperar todos esses direitos.
Então, é importante que o professor saiba contextualizar toda essa trajetória a partir de um estudo dessa legislação. O outro pilar é a história territorial e oral, e aí a gente procura privilegiar o espaço onde a gente está trazendo essa história. Então, primeiro começamos com a história dos povos indígenas nativos de Mauá e como eles se distribuíam no território, e a partir daí a gente passa a dar um sentido para toda aquela questão da Mata Atlântica, das espécies nativas, da importância dos rios e da conservação de tudo isso. E, por último, a gente trabalha com os professores ou educadores a questão do encantamento, né? As culturas e as artes e tradições indígenas, elas permeiam e elas estão na raiz de muitas das manifestações culturais que a gente tem hoje na contemporaneidade. Então, a gente traz essa vivência das culturas e das artes indígenas através dos cantos, do grafismo, da tradução e da compreensão da língua Nhangatu Paulista, do Guarani Yandeva, para que eles também possam fazer esse deslocamento da educação formal para poder compreender todas essas cosmopercepções. A partir dessa formação, o educador já está sensibilizado para levar esse conteúdo para os estudantes de forma mais equânime, né? Porque hoje a gente tem na história oficial somente o que o colonizador, né, que o estrangeiro que invadiu o território, permitiu que fosse contado. Então, a gente faz esse deslocamento dos professores e faz com que eles entendam. Nas nossas vivências, a gente tem acordado e fortalecido as ancestralidades. Quando estamos entre os estudantes, numa turma de 40, 50 crianças, pelo menos 4 ou 5 sabem que são indígenas e de que povos elas pertencem. E os professores nunca tinham tomado conhecimento disso. Então, essa possibilidade de se identificar na comunidade escolar fortalece a identidade não só da criança, como daquela organização familiar que ainda mantém essa memória e esses costumes. Então, a nossa missão é acordar esses pertencimentos. Já na questão do educador, a gente muitas vezes termina as nossas formações com pessoas realmente muito emocionadas, porque nunca tinham se dado conta que elas também pertencem a uma raiz ancestral de povos indígenas. Então, a gente acorda essas ancestralidades para que elas se manifestem. Pode passar. A gente procura trabalhar dentro da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, onde o nosso foco principal é a educação e principalmente a educação ambiental, né? Porque nós estamos aí nesse foco tentando combater a emergência climática e nesse aspecto é necessário que a gente trabalhe esses eixos. Eu acho que encerrei, eu não sei quanto tempo. Silvia, va terminando tu tempo. Então, eu agradeço muito, e agradeço principalmente a Cidade Educadora de Mauá, porque sem o apoio deles, nada disso teria sido possível. Eu deixo aí uma bibliografia para estudo e os nossos contatos de redes sociais. Aueté Catu! Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a Noelia Agora Ojeda vamos convidar a Noélia Ojeda e Estefania, Secretaria de Equidade e de Povoações da Prefeitura de Montevidéu. A experiência que vão nos apresentar tem a ver com o sistema de respostas da Secretaria, com perspectiva dos povos afrodescendentes, originários, indígenas e também das comunidades humanas. Bueno, buenas tardes.
Boa Muchas gracias tarde, por la muito invitación para obrigada estar pelo hoy. convite, pela Dejamos essa saludos de Leticia convocação. Rodríguez, ella es la Deixamos coordinadora de saudações da Letícia Secretaría de Rodrigues, que é, Fomento fuera del país, é a coordenadora da por el secretaria, mas não trabajo, está no país e por outros y nos compromissos de encomendó a nosotros un trabalho. poquito acá nuestra Então, nos pediram participación. que nós Así que trabalhássemos empezamos. aqui e vamos começar então a apresentação. Eh, bueno, bueno, les comentamos, la Bom, Secretaría comentamos que na secretaria faz parte da divisão de políticas sociais da Prefeitura de Montevidéu, está dentro do Departamento de Desenvolvimento Social. Aí nós temos um pouquinho como nós estamos organizados, qual é a nossa equipe de trabalho da secretaria. É importante também que deixamos os e-mails de Letícia também e da secretaria. Simplesmente, a equipe técnica é dizer que Soledad Bolsas é trabalhadora social, Pablo Costa é professor, há muitos anos que trabalha na secretaria, Lucia Martins é socióloga, Jéssica e Alexis são administrativos, Adriana Ascareta é uma pessoa que sabe muito da gestão e administração e sabe organizar os eventos e as ações que se fazem nos territórios. A Adriana Peralta é a nossa psicóloga e é muito importante, Stefania, que me acompanha, ela é estudante de psicologia da Universidade Pública e Facundo Gomes também. E eu, Noélia Alreda, sou politóloga, estou na secretaria desde o ano de 2022. Aqui eu quero compartilhar um pouquinho quais são os nossos objetivos, os objetivos e os desafios das nossas secretarias. Já desde 2011 ou 2010, nosso departamento se divide em municípios. Vocês podem ver em cores à esquerda que temos 8 municípios e nosso trabalho é promover que as nossas ações sejam se vejam refletidas nas ações que são feitas no município. Isso é parte do que nós podemos compartilhar nesse espaço. Trabalhamos numa perspectiva interseccional e vocês veem como trabalhamos interseccionalmente os povos originários indígenas, também a ascendência étnico-racial e as pessoas de afrodescendentes na mobilidade humana e pessoas aqui do país. Então, é um exercício que nós praticamos dia a dia. Estamos em contato com essa parte prática, a forma prática da interseccionalidade. Para isso, temos uma articulação interna com a prefeitura, porque temos respostas ou soluções que não podemos dar especificamente através desse lugar, mas através de outros colegas. E o trabalho em conjunto se faz muito necessário e também é enriquecedor. Também toda a geração de redes territoriais e de descentralização. Depois, Stefania vai aprofundar um pouquinho, vai aprofundar um pouco com a articulação com os organismos estatais a nível nacional, em nível nacional, com os ministérios e com outros organismos. E por aí, esse é um pouco o trabalho que nós fazemos e com quem nós trabalhamos. E aqui, falando de um sistema de resposta com perspectiva de povos originários, indígenas e afrodescendentes e mobilidade humana, a Secretaria passou por vários momentos, digamos, a partir de 2017, se viu muito fortalecida, porque foi ampliado o público a que nós devíamos dar atendimento. Então, também apareceram novas demandas e novas ações que nós devíamos começar e aprender a fazer. Então, vocês viram que tem anos e que isso se mantém até hoje. Foi um exercício muito interessante. Aí vocês vejam como é o assunto, toda a temática que nós vamos apresentar agora. Por exemplo, nós temos os cursos de espanhol, espaços de conversação e de diálogo que são para pessoas que não falam espanhol. Isso se faz através da secretaria e de outra área também da prefeitura, que é a unidade de capacitação ou de treinamento para a cidadania, onde se levam esses cursos de espanhol básico, intermediário, e é gratuito para que qualquer pessoa possa praticar ou aprender espanhol. Então, esses são os resultados de mais de 300 pessoas, desde 2017 até hoje, que já participaram desses cursos
E são espaços também de socialização, de conhecimento, de interculturalidade. Então, o que se faz através também da secretaria é organizar passeios a lugares históricos, culturais, sociais, e, em geral, essa população não acessa esses lugares, se não é através desses espaços nossos e o que nós impulsamos para que sejam feitos, né, através da prefeitura. Nós temos cursos de indução institucional, que são cursos que se faz também através da prefeitura, e a todos os novos funcionários, novos servidores, vão se... Nós vamos dando esses cursos também para os novos servidores de antirracismo, de políticas públicas, também fala sobre deficiência, sobre outras temáticas das políticas públicas para que as pessoas que possam ingressar saibam que possam ter esse conhecimento e atuar, agir em consequência positivamente em relação a essas temáticas. Depois temos ainda o Fundo Marielle Franco, que é uma secretaria de internacional que desde 2019 está em função, em homenagem a Marielle Franco como a referente política da Marielle Franco, que é um fundo que o que faz é trabalhar com a perspectiva de diversidade sexual, afrodescendência, pessoas refugiadas, imigrantes. São fundos que tratam de projetos sociais e culturais para grupos que não necessariamente estejam formalizados. É bastante amplo nesse sentido e se trata de que esses grupos trabalhem essas temáticas de uma maneira conjunta num projeto em relação aos territórios, ou seja, pode ser cultural, socioeconômico, mas que sejam integradas, todas as temáticas que estejam integradas. Depois temos ainda cursos de formação, principalmente para pessoas migrantes e refugiadas, e assim como nós falávamos, principalmente sobre o público, nós trabalhamos as temáticas aqui da Secretaria, isso nos permite conhecer quais são as dificuldades para inserção social e para gerar formações que permitam, principalmente essa população migrante, que possa ter ferramentas com as quais abordar as demandas que estão passando. Então, os títulos e há muita dificuldade de entendimento para essas pessoas, e por isso nós criamos um convênio, uma associação com o Alto Comissionado das Nações Unidas para essas pessoas refugiadas, e principalmente a prefeitura e essa secretaria em particular, junto com a sociedade, a Associação da Sociedade Civil, estamos fazendo, com a Casa da Mulher da União, fazendo algumas gestões que estão sendo articuladas e pensadas para que seja um processo de conhecimento colaborativo aqui em Montevidéu e que, a partir daqui, possa ser administrado como inserção de trabalho, para que possam entrar no trabalho e que possam ser acompanhadas nesse processo. Já temos mais de 300 pessoas que receberam certificação, há um segmento também encontram saídas de trabalho. O Uruguai é um país que tem muitos adultos, idosos, e são cursos que estão também abertos a essa população e que também gera ocupação para essas pessoas e para todos. Depois, outra questão do que nós trabalhamos, vocês vejam aqui, promotoras barriais, os bairros com ênfase na cultura afro-montevideana. Isso foi uma instância de formação para vizinhos do município B, onde eles estão, onde está a prefeitura, onde está a secretaria, geograficamente falando, eles estão localizadas, para que os vizinhos pudessem reconhecer e apresentar ao turismo em geral, lugares que são emblemáticos, históricos, importantes da comunidade afrodescendente de Montevidéu e também a afro-indígena. É um município que está declarado como antirracista e queremos trabalhar nesse território como que é chamado de território negro, simplesmente para poder enquadrar esse município onde está o Porto de Montevidéu, e sabemos que o Porto foi a entrada
entrada dos escravos durante muitos anos a uma parte da América Latina e América do Sul, principalmente. Estes bairros próximos ao porto, as famílias afrodescendentes se instalaram por muitos anos, até agora, e ainda estamos nesse processo de resistência cultural e de resistência socioeconômica, mas esses bairros são muito importantes para o país e justamente, e mais ainda para a capital. O que nós fizemos na secretaria foi gerar espaços e lugares, e formar as pessoas para que reconhecessem esses espaços com que pudesse ser contada a história deles com uma visão turística, mas também antirracial. E o que nós temos também em torno a isso é o percurso turístico que chama Bairro Sul e Palermo Latido Afro. Isso eu gostaria de que vocês entrem nesse link, que possam ver e como se conta a história desses bairros, quem é que conta. E uma das promotoras e promotores desses bairros, o que fazem é gerar esses percursos turísticos que as pessoas levam para todos esses pontos, vão contando essas histórias que são tão lindas, digamos assim, nesses bairros. Outra coisa que nós fizemos, que nos parece muito lindo para compartilhar com todos vocês, é o reconhecimento institucional a pessoas afro-montevideanas que se destacaram. Desculpa, que houve um problema. Houve um problema de som. É o reconhecimento dessas pessoas afro-montevideanas desse lugar. Então, reconhecimentos importantes, pessoas que se destacaram na sociedade de alguma maneira. Essa pessoa que está, essa senhora loira, ela foi prefeita de Montevidéu, Carolina Cócia, e a pessoa afrodescendente, que é Beatriz Santos, está recebendo um prêmio, foi uma das referentes, diretora dessa secretaria. Há muito tempo ela foi diretora e recebeu um prêmio. Aqui nós temos também um cantor que toca violão, e aqui Isabel Chabela Ramírez, precisaria ir fechando. Depois nós temos ainda o projeto Guadalupe, que é um projeto um projeto habitacional, que é pensando nessa integração e de dar resposta às pessoas, ao pessoal a população migrante, e que esteja articulado com a prefeitura também. Ou seja, buscando habitação para todas essas pessoas e acompanhamento, enfoque sociocultural e acompanhamento para essas famílias que chegaram. E, por último, o projeto Ressona, que é um projeto de cuidado para infância de crianças de 0 a 3 anos, tipo uma creche, onde as famílias podem deixar, tipo de creche que podem deixar as crianças e trabalhar ou deslocar-se de um lugar a outro. E essa é ainda parte de uma questão que também nós atravessamos com os nossos trabalhos 100 anos de Solidar, com umas oficinas, apresentações muito interessantes sobre Macondo, e também aqui vamos vendo a arte, a cultura, e mostrando nossa história, fazendo a nossa chegada à América Latina e como vivemos, e como dar uma resposta também de como continuamos hoje em dia a nossa apresentação. Muito obrigada. Vamos para o segundo bloco, onde, na mesma ordem em que vocês tiveram as outras exposições, pedimos que possam compartilhar conosco e com quem estão aqui compartilhando essa atividade alguma aprendizagem, fortaleza, dificuldade que tiveram na implementação dessas experiências. Se vocês podem, vamos passar a palavra a Luísa primeiro. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de poder falar sobre uma questão muito importante. Antes eu coloquei a questão da diversidade cultural. Acho que é muito importante que possamos entender que é verdade que atendemos uma população focalizada, ou seja, a população indígena, as comunidades ou de povoados originários. É importante saber identificar que cada um deles é diferente, que cada um tem organizações diferentes, diferentes ideias e costumes, e que isso é um desafio muito grande para as administrações, para a gestão estatal, federal,
porque se não conhecemos as pessoas que atendemos, isso é uma dificuldade muito grande para gerar políticas públicas que de verdade tenham impacto nessas pessoas. Digo isso porque muitas vezes acontece que tenhamos esse conflito, tenhamos essas discussões e, ah, obviamente, que faz mais rico o diálogo ter essa diversidade e ver onde elas têm. Isso é o que faz com que nos faz crescer como sociedade. Sobre isso, eu queria falar sobre os principais desafios que nós temos como administração da prefeitura. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora passar a palavra agora não estou vendo, agora vejo, Silvia, vamos te ouvir. Muito obrigada. Bueno. Então, na nossa experiência, o que mais trouxe dificuldade é que o projeto de apagamento faz com que as pessoas coloquem povos indígenas no meio do mato, como se eles vivessem assim e não tivessem acesso a cidades, né? Então, os primeiros 3 anos do nosso movimento foi exatamente esse enfrentamento para dar ao conhecimento do público em geral de que indígenas estão, sim, nos territórios, mas também estão nas cidades, mas também participam de vários processos, né? Até por conta da violência da colonização. A partir do ano passado, a gente conseguiu estabelecer uma sensibilização junto às administrações públicas para que projetos onde nós, povos indígenas, residentes nas cidades, fôssemos os protagonistas para contar as nossas histórias, para falar dos nossos saberes, né? E dentro do município de Mauá, o trabalho que eles vêm fazendo com a educação, que é um trabalho de educação antirracista, foi o local onde, de todos os municípios aqui da região, onde nós mais recebemos acolhimento. A partir do momento que a gente faz esse deslocamento, a gente percebe que as pessoas sentem necessidade de escutar essas histórias e de trazer de volta para o cotidiano dela essas raízes, né, que estão no chá que a avó ensinou, nos benzimentos que o avô fazia. Então, tudo isso faz parte. Aí nós trouxemos um vídeo, eu não sei se dá tempo de passar, das pessoas que fizeram essas oficinas com a gente e como foi que elas se sentiram após essa intervenção nossa de forma lúdica e prática. Consegue passar os vídeos? Ana Paula, eu sempre gostei de mexer na terra. Eu vim do grupo passado e aí eu falei, eu mesmo que eu deveria estar em outro lugar, né? Minha mãe, mas eu vim para desestressar, para sentir a terra, para sentir o benefício que a gente tem. A musiquinha já me deixa emocionada. Ao Eté por essa oportunidade. Então, o que a gente percebe é que as pessoas estão muito... Gracias, Silvia. Obrigado. Continúa. Perdón. Só finalizando, que as Estás pessoas con tiempo estão todavía, perdón, no te quiero interrumpir. Fechado numa redoma, e a nossa intervenção enquanto saberes e povos indígenas traz elas para uma outra realidade. Márcia, fui convidada para participar dessa oficina. Eu sou apaixonada por artesanato e dentro de mim algo está batendo muito para mim mexer com artesanato, cerâmica, para fazer essas coisas. Muito legal. Amei te conhecer. Você é maravilhosa. Não sei, tem uma conexão aqui entre você e a Maura. Maravilhosa. É emocionante. Toca no fundo da alma. Delicioso. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bom. Ao Eté. É isso, ao Eté.
Gracias, Silvia. Bueno, las escuchamos Muito entonces obrigado. Agora a vamos ouvir Noelia y a Estefanía. a Noélia e Stefaninha, que vão falar sobre a pergunta que nós fizemos. Nos parece muito importante trazer o trabalho que fazemos com a sociedade civil, como fazer diálogos que foram desafios, para entender quais são as necessidades, onde surgem, e atender essas necessidades, ao mesmo tempo que articulamos com outras partes e outros bairros de Montevideo e com outras instituições do Estado que permitem gerar políticas públicas que sejam acompanhadas, que não sejam somente desde a secretaria, e também descentralizar o trabalho que nós fazemos desde o município, como falava a Noélia, e levar a outras partes de Montevideo, que são situações e realidades diferentes, e poder fazer outras formas de vincular, de vinculação, que a população também possa se vincular conosco, somado ao apoio das organizações internacionais. Então, IEM, que não mencionamos antes, mas que também faz parte do nosso trabalho. É isso, mais ou menos, os desafios. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos deixar uma roda de perguntas. Não sei se nós temos ouvintes. Queremos saber o que vocês pensam. Podemos ir lendo as perguntas que aparecem no chat, no bate-papo. Bueno, podemos arrancar con las preguntas de Marcela mientras el resto se anima. Siguen pensando. Perguntas para fazer a todos. Podemos fazer, começar. Lupita tem a mão Sí, muchas gracias. levantada para ¿Hago mi falar. pregunta en este momento o en lo Faço a minha pergunta agora ou depois, não sei. Ahora y luego Agora podemos fazer agora Muy bien. umas perguntas. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, no es como Eu para gostaria de una perguntar persona en específico, simplemente para como lanzar uma pergunta la geral, pregunta, a ver para si alguien tiene colocar a alguna pergunta e se mejor alguém tem alguma respuesta, resposta. E aqui, ¿cuáles quais consideran são, ustedes que deberían vocês ser los consideram criterios que o são cuáles son os los criterios, si es que ya los implementan que ustedes, não sei se você para já tem critérios identificar a para estas, identificar a las personas pertenecientes a as los pueblos pessoas indígenas o a los pertencentes pueblos aos originarios en este caso. povoados Es decir, originários, povos originários, ¿cómo povos indígenas, ou seja, identificar como si una identificar persona es se uma perteneciente a pessoa un pueblo indígena pertence a y um povo una indígena persona e que uma no lo es? pessoa Digo, que de não primera vista pertence? creo que es De primeira, algo à primeira pues, vista, fácil de identificar, pero bueno, ya en un pode tema ser fácil, mas é de tema normatividad sobre de todo, normatividade, ¿cuáles son estos criterios? principalmente. Quais são os critérios? Porque, bueno, nosotros aquí en México, Bien. ay, perdón. Porque no México, Lo por mismo exemplo, también, una de las preguntas iba en relación a eso. Yo uma das voy minhas a dar perguntas cuenta era de los sobre isso. criterios de Rosario, Eu vou falar por lo sobre os menos con la critérios provincia aqui de Santa Fe. da província de Santa También Fé, toda e também muito vinculada com si a tua hay algún pergunta é se mecanismo en há los algum estados que trabajan mecanismo ustedes nos de estados que vocês registro de los trabalham de indígenas que les registro dos otorgue povos reconocimiento como originários tales, indígenas como grupo que a os nivel reconheça oficial. como Si grupo em existe nível ese oficial, registro. se Esa es existe una de mis preguntas para todas. cadastro. Luego Para les tua pergunta a todos, comento cómo está e organizado depois aquí. eu digo como está organizado aqui Otra em de las Rosário. preguntas que Outra das me perguntas interesa saber es, que me interessa dentro de este muito conjunto saber de é pueblos indígenas o este de conjunto afrodescendientes, de de povos acuerdo a sus experiencias, indígenas ou ¿no? ¿Qué afrodescendentes, de sucede acordo com con as sus experiências de sistemas de vocês, o que acontece creencias com o originarios sistema de crenças respecto de originários a las respeito religiones das exógenas a las religiões culturas indígenas exógenas, o afro? ¿Qué está a, sucediendo en este a cultura? O que está momento? ¿Qué acontecendo movimientos hay? agora? Que movimentos há? Gracias. Le pongo la palabra a Sí, Silvia, Silvia, que claro. Podemos levantó la passar a mano. palavra à Silvia, que levantou a mão. Aqui na nossa experiência na região do ABC, respondendo de forma geral, a gente, com o diálogo que nós fizemos com a sociedade, nós conseguimos fazer respeitar a questão da autodeclaração. Então, a Convenção 169 da OIT, ela é muito clara. É indígena toda pessoa que se sente e se reconhece como parte de um povo anterior à chegada de Cabral. Ponto.
mas também ela pede que essa pessoa seja reconhecida por aquele povo do qual ela diz fazer parte. Então, existe um caminho de resgate dessa história que leva a pessoa a chegar no povo e poder se identificar. Os Guaianá Muiramomi, por exemplo, estão passando agora por um processo de reconhecimento, porque fomos declarados extintos, e aí a gente levantou toda a documentação e está apresentando. Mas, a princípio, o que eu tenho pelo Ministério Público Federal aqui no Brasil é que quando uma pessoa se autodeclara indígena, pela legislação, ninguém pode dizer que ela não é. Esse é um critério básico, a autodeclaração. E aí a gente conseguiu empreender com o apoio do Ministério Público Federal e a parceria com as prefeituras aqui da região, que as pessoas fossem, os funcionários, servidores públicos, os agentes de saúde, os agentes das instituições educadoras fossem sensibilizados para receber a autodeclaração sem questionamento. Se a pessoa se autodeclarou indígena, ela é um processo muito difícil, na sociedade atual sofre muito racismo, então ela precisa de um fortalecimento para fazer isso, então não é passível de discussão, é aceitado como verdade, como fé pública, e o cadastro é feito com a pessoa se autodeclarando indígena. Nós já conseguimos cadastrar boa parte da população aqui na região do ABC, de Mauá, em São Paulo, mas ainda estamos trabalhando com a sensibilização dos servidores, das autarquias e das pessoas que se autodeclaram para elas se sentirem seguras em fazer essa autodeclaração. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas é basicamente isso. Perfecto. No sé si las chicas de Sí, Montevideo. si quieren hacer algún comentario. Se querem fazer algum comentário, pergunta, em relação às perguntas, depois eu vou contar o que acontece aqui. Aqui também a gente se refere ao OIT como autodeterminação, reconhecimento com os vínculos históricos, culturais e sociais, práticas espirituais. E desta forma, as pessoas se autodefinem indígenas ou não. O que nós não temos, não há nem indignação, é um cadastro das pessoas, um cadastro público das pessoas indígenas. E nós podemos ter alguns dados do Censo Nacional, e no último se autodeterminaban como personas indígenas. Da população de Uruguai se autodeclarava indígena, mas nesse último censo não temos ainda os dados. E sobre a outra pergunta aqui, não sei se você quer falar alguma outra coisa sobre a outra pergunta, falava sobre o sistema de crenças das religiões no Uruguai, em Montevideo, as religiões de matriz africana a respeito das outras religiões mais tradicionais. Sempre há como uma tensão no discursivo e há uma tensão também sobre ameaças e agressões, como violência sobre a ideia de que tem sobre a religião de matriz africana, e também são violências sobre as pessoas. Às vezes há algumas tensões nessa questão. O Uruguai garante a liberdade de culto para todas as religiões e crenças, mas em nível cultural e social ainda há uma resistência sobre religiões que não se entendem, não se conhecem muito, e com algumas que são próprias do nosso povo. Muito obrigado. É outra forma de discriminação. Lupita, sobre isso, vocês podem observar essa questão no México? Também acontece.
Eu fazia a pergunta também como para conhecer em outros países como isso acontece. No México, também é no mesmo sentido. É autodeterminação, assim você se sente que pertence ao povo indígena. Depois, há outras questões, como a posse das terras e o tema dos costumes e das línguas e algumas outras questões. Essa é uma maneira geral. Vocês comentaram uma questão geral de um cadastro público que acredite, que acredita em pessoas indígenas aqui no México em nível nacional. Existe uma plataforma digital onde as pessoas podem se cadastrar, e o que eu sei é que existe já esse cadastro no México em nível nacional. Então, também ainda falta muito caminho, porque é um tema muito complexo, porque existem áreas que não têm essas possibilidades, que não têm Aquí en la provincia de, essa... bueno, en la Argentina, en realidad, hay un Aqui na registro que Argentina, na verdade, tem um siempre, cadastro siempre o inconcluso, podríamos decir, ¿no? Falta de cadastro que relevar nunca acaba, muchísimos né? lugares, Porque sobre falta todo el relevar sur, muitos que lugares, principalmente otorgaría un sul, reconocimiento no solo e daria territorial, sino reconhecimento não étnico. somente Y esto para territorial, mas nosotros também es muy étnico. importante y son espacios de Isso mucha para nós é controversia muito importante, são entre espaços de muita la lucha por controvérsia el propio territorio, la entre a venta de los luta pelo próprio territorios, território, a cómo se van venda dos diezmando cada vez territórios, más las comunidades. como Y en la vão se provincia de Santa Fe se dizimando cada vez mais as estableció hace comunidades. Na província de Santa aproximadamente Fé foi desde el estabelecido 98, aproximadamente desde o ano declaración, pero solamente 98, se implementa a a partir del declaração, 2005 y mas se implementa-se reglamentan algunos somente a espacios partir en de donde se 2005 e é llama registro de regulamentado somente em comunidad alguns espaços que aborígenes, chama-se en la cual cadastro de comunidades lo que dice aborígenes, la nas ley quais es cada que tres o que diz familias a lei pueden é reconocerse que três como famílias pertenecientes a podem un se mismo reconhecer grupo como y eso le pertencentes ao otorga mesmo grupo, un e número que de isso personería torna jurídica, lo cual le da tipo un estatuto pessoa de jurídica, asociatividad o que qual permite dá cierta um regulación estatuto con organismos de otro tenor, no de obtener certa beneficios por su certo propia regulamento organización y e demás. benefícios na Esto lleva un organização censo, implica un e outras censo al coisas. cual deben Isso conformar esas deve familias, estar um por censo supuesto para as desde el lugar famílias, de la autodescripción a ese desde grupo. a No hay ninguna autodenominação e otra autoconvocação, incidencia. Esto se aplica en la provincia de Santa Fe não há con outra incidência na província de la Santa Fé, potestad de aplica-se otorgar com las a tierras potestade que de habitaron outorgar as ancestralmente. terras En que el momento hay habitaram 12.000 hectáreas ancestralmente. cedidas Neste momento, há a 12 esas familias hectares que cedidas a essas tuvieron en famílias su que momento tiveram, no la momento, posibilidad de a reconocerse como tal, possibilidade de pertenecientes reconhecer-se a como, determinados como grupos. indígenas e que Nosotros en la pertenciam a provincia de Santa determinado Fe, si grupo. bien Na por la província de Santa Fé, movilidad social tivemos, que hay, através tenemos da mobilidade muchos social, integrantes de muitos comunidades integrantes indígenas de de Chaco. comunidades indígenas La provincia en do sí es Chaco. A muy província representativa del pueblo é muito Mocoví o representativa Mocoit, do povo Mocoit Mocoit, o en su lengua. Mocovi, Para nosotros Mocoit eso na es sua língua. muy Para nós, importante isso é porque son familias que han muito habitado importante, porque são el famílias que territorio habitaram provincial ah, más allá o território del provincial, Estado-nación para y além eso implica un do reconocimiento y uso de la Estado-nação. tierra y E isso distribución foi y o formas de reconhecimento, o uso e organización social como distribuição da todos lo terra e forma de plantearon organização social, desde sus como todos propios comentarios. falaram vocês Nosotros en la aqui nas ciudad próprias tomamos ese registro como un comentários. punto importante para poder regular también las Nós, políticas na públicas. cidade, También tenemos temos un esse consejo cadastro de como um ponto coordinación y importante, participación de políticas públicas indígenas, regulamentar muy as similar a lo que políticas planteó públicas Lupita. indígenas, En esa semelhante ao que forma de Lupita organización, falou, nessa ustedes forma de están un poquito organização más que vocês avanzados, también la nuestra estão um es pouco del mais avançados. 2013. A nossa é de Bueno, tenemos reuniones 2013, periódicas temos y reuniões también lo que periódicas hacemos es e desde la também Dirección de Pueblos desde Originarios a es direção gestionar de las povos necesidades y las originários, dificultades que hay en torno a todas gestionar lo que ya as sabemos, ¿no? dificuldades Tierra, que eles vivienda, têm salud, etc.
terras, moradia, saúde. Tentamos sempre que isso tenha uma solução. Nós encontramos muitas tensões nos territórios entre grupos interétnicos e intraétnicos, que também dificultam o trabalho. Por outro lado, temos através disso, a religião pentecostal, que também apaga um pouco as questões e apaga o outro sistema de crenças. Muitas vezes são considerados como indígenas, mas às vezes são considerados como outros membros de outras igrejas, principalmente o Komi e o Mokovi, estão muito atravessados pelo pentecostalismo. Hoje podemos dizer que é uma das características culturais, porque sabem que a dominação desses povoados é muito recente, em 1930, não foi faz 4 séculos como os outros, e principalmente foi cooptados pela tradução da Bíblia às suas línguas originárias, com a escola de verão norte-americana e outros membros de religiões menonitas. Dicionário, uma sistematização na América Latina em geral de tradução dessa Bíblia. Isso considero muito importante porque é uma forma de organizar como Estado e oferecer a possibilidade de que tenham um atendimento diferenciado. Por isso que também dizíamos que todos que apresentaram aqui e que pensamos em fazer a referência à não homogeneidade das culturas e poder trabalhar as particularidades próprias de cada grupo, por mais que sabemos que tem algumas questões que atravessam tudo isso, mas poder perceber, dar conta disso e poder resgatar esse sistema simbólico que faz a sua particularidade é muito importante. Poder ter isso bem claro ajuda muito a gerar políticas públicas específicas e inclusivas para todo esse grupo. E não que tudo seja pensado desde o mesmo lugar. Por exemplo, a parte da alimentação, que para nós é uma questão que é chave. Como se alimentam esses povos no contexto urbano, onde o fornecimento dos alimentos está sendo dado através do Estado, das escolas, alguns centros de saúde, alguns postos de saúde, e mesmo assim, essa alimentação respeita a forma autóctone de alimentação dessas pessoas, inclusive o tipo de cozimento desses alimentos. Acho que esse é também um lugar que devemos pensar, através das políticas públicas, de como planejar sem pensar ou sem deixar de levar em conta essa heterogeneidade. Agradeço muito, acho que é um diálogo para continuar, porque tem muitas coisas que sentimos atravessados nos nossos países que estão articulados com a mesma problemática e as nossas cidades educadoras, realmente. Não sei se alguma das apresentadoras ou quem está presente, se quer dizer mais alguma coisa, ou todos os apresentadores, Silvia, Lupita, se querem dizer alguma coisa mais. Eu gostaria de estar contribuindo aqui, porque eu acabei não falando das questões das espiritualidades, então ainda estamos sendo atravessados por uma série de catequizações, e essas catequizações acabam por aculturar realmente aquela pessoa, retirar ela do seu espaço de envolvimento com o território, trazendo outros conceitos de espiritualidade que não os nossos tradicionais. E aí, essa questão toda de você fazer, de se produzir esse deslocamento cultural, acaba retirando as identidades. E quando a pessoa não se reconhece, ela também não reconhece que tem direitos especiais.
que tem direitos específicos, e aí ela perde a voz política, e essa perda de voz política acaba fragmentando, e é um projeto que vem sendo implantado aqui no nosso território há mais de 500 anos, né? Em relação ao cadastro, a gente precisa muito fazer essa que a pessoa se sensibilize e se reconheça, né? Porque a partir desse reconhecimento, a pessoa indígena tem como buscar os seus direitos e o Estado tem obrigação legal de reconhecer e fazer chegar os direitos daquela comunidade, daquela pessoa, e a gente estimula muito que o clã se reconheça. Porque basta que um clã inteiro se reconheça para ele ser designado como um povo. Isso está previsto na legislação, um reconhecimento coletivo. Em relação às políticas públicas do Estado, a gente tem alguns caminhos aqui que foram estabelecidos. Por exemplo, aqui no município de Santo André, a gente tem um posto de saúde com uma sala de referência especializada em saúde indígena. Mas a saúde indígena que eles trazem ainda é a saúde convencional, praticada pela nossa ciência. Não se abre espaços para que se venha, por exemplo, curandeiras, benzedeiras, pajés, para estar ali recebendo aquela população, inclusive a não indígena, e trazendo outros tipos de conhecimentos medicinais para contribuir com essa referência de saúde, né? Então, ainda é um espaço muito colonizado pela ciência do não indígena, né? A gente tem que andar aí um tanto para fazer reconhecer. Nas universidades, os estudantes, nós tivemos alguns eventos na Federal aqui do ABC, no cântico sagrado deles, eles sofreram manifestações racistas que nós tivemos que reportar depois formalmente para a universidade. Então, a gente percebe que em todas as camadas da sociedade, essa falta de autorreconhecimento e de reconhecimento do poder do Estado, da nossa diversidade, causa uma série de dificuldades para as pessoas e para os povos indígenas. E quem não assim, o direito ao território ancestral, ele parte daqueles que se reconhecem como povos indígenas. Então, ainda é um projeto de não reconhecimento. Nós tivemos realmente um retrocesso nos últimos anos, com a tomada da extrema-direita em vários lugares, que vem avançando aqui no Brasil de forma específica em relação ao marco temporal. Então, tudo isso, enfrentamentos. Mas na questão específica da identidade, da identificação, o histórico do IBGE aqui no Brasil era de ignorar as populações indígenas, diferentemente dos outros países da América do Sul. Esse ano de 2022, quando foi feito o censo do IBGE, ele mudou a metodologia. Ao invés de questionar, você é uma pessoa indígena? Ele passou a perguntar, você se considera uma pessoa indígena? E aí nós partimos de 2010, uma população de 697 mil pessoas indígenas, para hoje, 2023, o reconhecimento de 1.700.000 pessoas indígenas que se reconhecem e se autodeclararam para o IBGE. Então, às vezes, a mudança da metodologia causa uma segurança naquela pessoa que faz com que ela se identifique. E agora é obrigação do Estado reconhecer, localizar e fazer chegar os direitos e as políticas públicas nesses 4.600 municípios onde apareceu população indígena, né? No território existem só 670 mil, diminuiu o número de indígenas no território, mas se localizou 4.800 municípios no território nacional no Brasil que tem pessoas indígenas que pertencem e que precisam ser reconhecidas para alcançar os direitos. Então, é isso que eu queria acrescentar, Oeté.
Gracias, gracias. Nuestra ciudad también tiene un censo y arrojó Nossa cidade cifras que também había tem que um actualizar porque censo lleva que 10 años. teríamos que Y en atualizar, porque su já tem 10 momento anos, e arrojó naquele momento 6.571 foram seis mil personas quinhentas e setenta e autorreconocidas oito como pessoas indígenas. De autorreconhecidas hecho, como sabemos que hay indígenas. varios grupos que han quedado sin censar, Sabemos que há muitos sobre grupos todo que porque ficaram sem sigue censo. como existiendo también entre los grupos la concepción de que hoy se los Continua nombra, por existindo entre ejemplo, os grupos a los Aymara, a los que hoje Quichuas nomeamos como como Aymara, Quichua, paraguayos como paraguaios, perdón, ou como brasileiros, bolivianos, ou peruanos, bolivianos, desculpa, como si bolivianos, fuese un ou reconocimiento del bolivianos, ou Estado-Nación, pelo menos ¿no? como La se fosse um Constitución reconhecimento do dice Estado que Nacional, las mas a nossa comunidades Constituição indígenas diz que son, as comunidades indígenas digamos, son originárias anteriores al Estado, são son precedentes al anteriores Estado-Nación, ao pero sin embargo Estado-nação. entre los grupos Então, entre estas os cuestiones siguen grupos, essas estando aún en puja, questões entonces ainda trabajamos continuam también para estando em que luta. esto no suceda, que Trabalhamos para que no isso se não invaliden entre aconteça sí e que não se los invalide conceptos que son esses conceptos conceitos, no esses propios, conceitos digamos, porque son não são también de próprios, discriminación, que são interdiscriminatorios. discriminatórios, interdiscriminatórios. Acá, obviamente, han comentado en el chat Aqui tem algum que son comentário, visitantes y aqui no atraviesan bate-papo, ciertos que são muito territorios, en este interessantes, caso os de temas de Brasil, todos de os México y de territórios Uruguay, sino de brasileiros, todo os lo que países es latinos, Latinoamérica. os Por eso México, Uruguai, no invitamos a Brasil, e convidarnos por a isso nós no venir convidamos acá, a porque la idea es tantas cidades, aprovechar porque a estas experiencias y ideia é presentarlas en aproveitar fortalezas essas para experiências que promocionar el apresentaram respeto y el para que respeto intercultural y a fortifique su vez todo o trabajar respeito conjuntamente para cultural e buscar também para poder resoluciones que a trabalhar veces son comunes interculturalmente, y la que às vezes são experiencia de esta decisões que ciudad devemos puede tomar ou ayudar a políticas que devemos otras fazer e que são a comuns e poder que podemos ajudar implementarla entre nós y a viceversa. implementar Para ello, la novas gran delegación les vamos experiências. a enviar a todos Nós vamos enviar a todos um el video, la relatório, grabación de esta a charla para que gravação puedan também desse nosso compartirla encontro, dentro de cada una para que possam de sus compartilhar secretarías y aquellas com áreas nas que suas trabajan y secretarias manejan e en cada uno de com los todos os municipios servidores e com os y departamentos de los cada um de contactos vocês, y e que os si nos habilitan contatos, obviamente también las e ciudades, se vocês las, também la habilitarem as ponencia que han cidades, presentado las experiencias para tudo que vocês que apresentaram, as podamos arribar experiências con de cada uma das cidades possam ser subidas intercambio e permanente apresentadas entre los para que gobiernos continuemos fazendo essa locales troca, esse y las intercâmbio dos ciudades governos educadoras locais, das cidades podamos tener este educadoras, rol e que possamos, protagónico então, con ter esse respecto papel a las protagônico comunidades. em relação Agradecemos às a todos. comunidades indígenas Silvia, originárias e afrodescendentes. Agradecemos a muchas gracias por todos, como sempre, tu eh, dinamización de este encuentro. estamos muito agradecidas por esse encontro, Representantes de Silvia e Mauá, todos os Lupita, representantes y de a todas Mauá, esas Lupita, e a maravillosas todas representantes essas que outras tenemos de pessoas, e León, representantes de Estefanía y León, Noelia, de la Estefania e maravillosa ciudad de Noélia, Montevideo, que também, como da siempre cidade de también Montevidéu, que é tão representa maravilhosa e que su sempre trabajo, representa um iniciativas trabalho tão importante, as iniciativas empoderizan cada também, vez más que nos ciudades servem de educadoras. exemplo para Bueno, todos, gracias todas as a todos nossas por cidades sumarse, educadoras. por su Obrigada a tiempo todos por estar aqui, y pelo nos vemos tempo de pronto. vocês, e a gente se Gracias. encontra em breve. Até Gracias. logo. Hasta Chao, chao. pronto. Até logo.